A gente tem batido aqui e você falou desse processo. Ontem eu vi o Adson depois do jogo falando aí dessa parte financeira que os clubes estão chegando. Hoje tem uma notícia aqui que a Ponte Preta parou e está ameaçando os jogadores não entrarem em campo. Você pega o Anápolis, está prestes a subir numa crise, publicaram lá pedindo para que pudessem receber o salário. Você pega um Goiatuba que está prestes também a conquistar o acesso e, né, problema financeiro. O Iporá, que é um dos times tradicionais aqui do futebol goiano, desistiu de participar de uma segunda divisão. Você vê aí vários times com problemas financeiros. Sim. Michel, quando é que vai chegar, você acha assim, uma unanimidade dos times para poder fazer algo que é palpável para que os clubes deem conta de cumprir com os compromissos? Que às vezes eu bato sempre na tecla, a realidade. Eu sou de uma época que ser radialista você ganhava mais do que jogador de bola. Sim. Só que inverteu, cara, de uns tempos pra cá é um negócio. E às vezes eu falo assim, ó, Série A, Série B é você viver no céu sem passar pela morte física, 200, 300. Eu acho que é um negócio assim que não dá. Se não tomar uma atitude, eu acho que vai quebrar muitos times no futebol brasileiro. Isso aí que você está falando, isso já está na Série B, esses valores. Isso está na Série B. Série A, tu bota 3, 4 vezes mais que isso aí. Isso está na Série B. O que vai acontecer? O que eu penso que já está transitando? É o fair play financeiro e os clubes, os presidentes sentarem e definir isso aí. Tem que terminar. Não adianta. O futebol, ele é emoção para o torcedor. Se nós não profissionalizarmos, não tem como tu cuidar da instituição. Porque podem alguns falar assim, não, a SAF é uma saída. Mas não é questão da SAF nem do associativo. É quem tem o poder, quem tem a tomada de decisão na escolha de fazer o que é certo e do que é conveniente. Então o fair play financeiro, a CBF está em cima. O ano que vem vai vir muito forte. Outro dia o presidente, inclusive meu amigo, falei com ele lá agora, o Cristiano do Cuiabá, eu trabalhei com o Cuiabá. Então ele sofre um transfer ban de 4 milhões e ele tem 42 milhões para receber. E os atletas que ele vendeu estão tendo destaque em outros clubes jogando. Então assim, tu perde o ativo, você vende, você não recebe e o atleta está performando em outra equipe e tendo um destaque. E aí você assiste como? Da TV. Por que nós endurecemos muito a saída do Caito? Porque assim, é uma relação assim, ó, paga e sai. Só que aí começa a se levantar um monte de coisa. Aí também empresário de jogador, família, começa a pressionar, minha vida, eu tenho que ir. Não, filho, é o seguinte, isso aqui é um negócio. Não é nada pessoal, eu não tenho nada contra você. Esquece o Michel aqui, quem tá falando que é o Goiás. Perfeito. Para um negócio ser bom, ele tem que ser bom para ambos os lados. Ninguém vai te prejudicar. Agora, tu falar para mim, qualquer um que seja, olha, é o meu sonho, é a minha vida, tá bom, eu realizo o teu sonho e eu fico no pesadelo. Isso, e aí ninguém entende, não, mas vai resolver a minha vida. Sim, mas quando o Goiás te deu um contrato lá atrás, resolveu a tua vida também. Perfeito. Aí tu já esquece rápido. Por isso que eu digo, e eu tenho muita dificuldade de quem vem e beija o escudo. Não precisa beijar o escudo, não é discurso. Faz, mostra, aplica no dia a dia. Michel, tanto que teve jogadores que eu falei assim, ó, ô filho, deixa eu te falar, por favor, dá licença na minha sala. Tô abrindo aqui coisas pra vocês assim, não é com você que eu tenho que falar. É o teu agente e o clube. Eu até agora não tenho nada formal do clube. Então não adianta a internet ficar falando, mandar diretinha por internet. Isso pra mim, essa pressão pra mim é barata. Não adianta. Tá no papel, vamos sentar. Quais as condições? Agora vamos sentar com o clube, ó. Esse recurso, ele vai potencializar o Goiás? Qual é a condição que nós temos com a perda desse atleta? A gente consegue repor? Não dá pra repor, então a gente tem que ver pra você fazer, tem que ser o quê? O que desempata uma negociação? Dinheiro. Não é amor. Amor eu tenho pela minha família. Perfeito. Porque meu trabalho é dinheiro. Quanto o Goiás é bom pro Goiás, é bom pra você? Pô, quero que faça um baita contrato pra tua vida. Agora tem que ser bom pro Goiás. O que eu faço com esse dinheiro? Eu vou conseguir contratar outro? Eu vou conseguir reforçar o elenco?
eu consigo melhorar a estrutura do clube. Como é que o CT do Goiás foi comprado? Foi com o quê? Não foi com a venda do Luvanor? Então tu tem um patrimônio hoje com a venda de um jogador há quantos anos atrás? Não, mas hoje não, hoje senta na tua frente, é o sonho da vida e começa a pressão e uma série de coisas. Então, Nilton, respondendo, é o fair play financeiro com muito rigor. Porque quando tu põe o teu CPF, a instituição, um portal de transparência, mostrar relação de receita e despesa, eu quero saber a tua folha, como é que tá o salário aí? Não, mas por que tu contratou um jogador de tantos R$1.000 se você não tem essa receita? Não, mas eu contratei porque eu sofri pressão e porque o rival tá contratando, eu tenho que contratar para dar satisfação. Então, faz favor, você não pode trabalhar no futebol. É isso. E aí se jogar limpo, por que vocês às vezes debatem muitos assuntos? Porque às vezes vocês não têm claridade aos fatos. Traz clareza. Não contratou porque não tinha condição. A gente sabe que a gente precisa reforçar o ataque, eu falei aqui antes, né? Perfeito. Quantos atacantes vocês acham que nós lá não conseguimos contratar para reforçar o elenco? Eu tive situações com agentes que ele falou assim para mim: eu tenho 3 anos de contrato, esse valor e isso de luva. Eu falei: eu não consigo nem empatar, muito menos pagar metade. O que eu vou dizer? Obrigado. Falei: Michel, eu quero muito ir para aí, mas eu não posso rasgar o dinheiro. Dá para fazer? Cara, eu não consigo. Se eu fizer isso aí, vocês não vão receber. O clube não suporta isso mais. Daquilo que foi feito também em tempos atrás, que a conta chegou. Então, para ser direto, o fair play financeiro, com muita responsabilidade, vai ser a saída para os clubes no futuro. E aí isso tem que ser uma conscientização para todos. Todo mundo quer um futebol bonito, todo mundo quer, mas ninguém faz um futebol só no amor. Se não tiver dinheiro, se não tiver investimento, não tiver responsabilidade, você não consegue. Aí você fica só defendendo narrativas que não se sustentam e isso acaba inviabilizando. O torcedor fica triste, quem trabalha fica triste, todo mundo sofre. Eu tenho família, eu tenho um filho de 18 anos que vê as coisas não dando certo. Eu tenho vídeos do meu filho nos jogos, nas nossas finais das decisões do Campeonato Goiano aí, alegria, aquilo ali. E nós temos que resgatar isso, mas isso é com responsabilidade. É duro às vezes falar, Iago, é duro, João, é duro, Nilton, mas assim, é a realidade, isso é fato, e isso o torcedor, ele tem que ele tem que saber disso. É o que é, eu não vou vir aqui cometer uma irresponsabilidade de falar algo para ter algum mérito, benefício, não, eu sempre vou defender a instituição. 1h20